Olá, muito boa noite. Estamos retornando com o programa Expressão Universitária aqui no canal 26, na TV Erechim. E o assunto do programa de hoje vai ser o 7º Congresso Sul-Brasileiro da Erva Mate, realizado na semana que passou. Aguarde só um instante, voltamos em seguida. Vestibular de Inverno 2017 URI. Para você expressar do seu jeito o que faz a sua cabeça. Inscrições até 5 de junho. Prova dia 11 de junho. Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Integrando ciência e tecnologia para promover avanços na cadeia produtiva de erva mate. Essa foi a temática desenvolvida na semana que passou durante o 7º Congresso Sul-Americano da Erva Mate, realizado em conjunto também com o 3º Simpósio Internacional de Erva Mate e Saúde e a primeira Feira de Tecnologia na Indústria Ervateira. Para falar sobre isso, está aqui conosco, além da coordenadora do evento, professora Alice Valduga, um dos conferencistas, nosso ex-colega da universidade também, professor José Roberto de la Libera Finzer, da Universidade de Uberaba, Minas Gerais. Professor, seja bem-vindo. O que o senhor pode concluir, que contribuição o senhor trouxe para este grande evento promovido pela nossa universidade? Seja bem-vindo. Boa noite para o senhor. Boa noite. É uma alegria estar participando aqui desse evento e indicar o que nós efetuamos e vimos nesse belíssimo congresso que foi realizado. A nossa contribuição maior, ela se referiu exatamente ao projeto do secador de erva mate. Então, olha, o secador de erva mate, se ele for bem projetado, ele vai ser econômico e ele vai possibilitar com que o lucro seja maior. E se for uma empresa de capital misto, então teria-se mais dividendos para os acionistas. Ou então a empresa poderia aplicar e aperfeiçoar cada vez mais o processo. Essa seria a nossa grande contribuição nesse congresso. E vimos participantes aí de vários estados aí, da Argentina, Uruguai, Paraguai, né, e que trouxeram as contribuições para o setor ervateiro. Então, no sentido de aperfeiçoar cada vez mais o processo e o produto ter cada vez mais qualidade. Resumidamente, professor, o senhor podia dizer que tecnologia é essa que o senhor trouxe? Olha, quando nós trabalhamos em um projeto há mais de 10 anos aqui na URI, com a professora Alice Valduga, coordenadora desse projeto, nós propusemos no início um equipamento novo para realizar o sapeco. E, na sequência, também um secador com sistema vibrado, que é uma tecnologia que é utilizado para vários equipamentos de processamento na indústria química. Então, entendemos que, principalmente o sapeco, ele reduziria o tamanho do equipamento. Então, reduzindo o equipamento menor, ele seria mais rentável. Nós teríamos um lucro maior em termos do produto final. A grande contribuição seria essa. Professora Alice, essa contribuição do professor José Roberto foi extremamente relevante para o nosso evento e nós também trouxemos outras perspectivas. Mas eu gostaria da sua opinião como coordenadora deste evento e também pesquisadora da erva mate aqui na região. Que análise a gente pode fazer sobre esse importante produto, talvez fazendo um comparativo do passado, do presente e do futuro deste importante tema? Bem, me sinto muito à vontade para falar nesse tema, porque eu acho que a questão da parte industrial da erva mate, ela evoluiu em termos de transformar o sistema manual para o sistema mecanizado. Mas eu acho que através da pesquisa nós vamos investigando, então,
possibilidades de melhorar principalmente o combustível utilizado, um sistema mais aprofundado em termos de equipamentos e também de processos. E isso nós vemos que, para se ter uma matéria-prima de qualidade, o processamento é extremamente importante. Então, dentro da cadeia produtiva, o que nós vimos nesse congresso, desde cultivo, manejo, a parte de também a erva mate na saúde, mas eu acho que a questão industrial e a questão tecnológica, ela precisa avançar. Então, essas iniciativas, elas são extremamente importantes para o setor industrial. Professora Alice, a senhora tem acompanhado, a senhora é pesquisadora já de longa data a respeito disso e está permanentemente em contato com as nossas indústrias. Na sua avaliação, as indústrias estão acompanhando a tecnologia, estão interessadas, elas têm assimilado o que a universidade tem produzido em termos de conhecimento? O sistema, ele não é assim tão ágil e tão rápido, porque a indústria já tem toda a sua montagem, a sua linha de produção e, gradativamente, eles vão atentando às novas tecnologias, fazendo melhorias. Então, hoje, a gente enxerga já indústrias que encaram a erva mate como alimento, né, e aplica toda a tecnologia que ocorre para os demais alimentos, desde a recepção da matéria-prima, com os cuidados todos, né, que demandam as indústrias alimentícias. Então, gradativamente, nós temos indústrias ainda artesanais, mas, por outro lado, nós temos indústrias que são muito receptivas a mudanças e avanços. Isso é observável. Professores, a gente percebeu também no Congresso justamente essa questão da tecnologia, mas a transferência da tecnologia para outras espécies. Até foi discutido isso anteriormente, né? De que forma toda essa tecnologia envolvida no processo de erva mate pode ser transferida e aplicada em outras espécies? Isso eu passaria aqui para o meu colega, que realmente nós começamos estudando aí na erva mate, inclusive meu colega que é especialista em café, e quando nós discutimos os projetos na URI, a gente estava pensando como é que a gente iria trabalhar para fazer avanços na parte de processamento. E aí nós nos deparamos, o café é um fruto e a erva mate usa-se a folha. Então, realmente, uma das tecnologias que existe, embora com um sistema um pouco diferente, é a Camellia sinensis, que utiliza folhas. Então, a partir daí, a gente tem que se espelhar muito na Camellia sinensis, em tudo que foi investigado a partir dela. E, logicamente, com relação a metabólitos, o café também, ele se apresenta como algo que já foi estudado e que poderia ser estudado também na erva mate. Metabólitos, me refiro a metabólitos primários e secundários. Mas, em termos tecnológicos, o fruto é um pouquinho diferente. Então, sempre nós temos que pensar que nós estamos utilizando folha. E isso, hoje também, na sequência, eu só quero colocar que apresentou-se no Congresso trabalho sobre o sapeco com água quente, né? Que a gente chama isso branqueamento. Então, isso é uma evolução. Com isso também abre a possibilidade de se fazer lavagem de folhas. Então, eu acredito que a partir do Congresso, as pessoas que estão aí estão envolvidas e elas automaticamente, quando tem que fazer alguma mudança na indústria, vão pensar nessa aprendizagem que tiveram contato, né? Professor, e que experiências o senhor traz nessa área? Quando a professora Alice cita aí o caso de utilizar essa tecnologia em outros materiais, isso é muito interessante. Então, olha, no primeiro momento, como ela citou o café, então, nós efetuamos algumas pesquisas em um determinado momento na secagem da folha do café. Existem países, não muitos, mas na Ásia, que ao invés de consumirem o fruto do café para bebida, usam a folha. E aí
uma experiência muito interessante, efetuando o sapeco das folhas e depois a secagem, então possibilita uma bebida também muito interessante. Então, usando aí a tecnologia da erva mate, o sapeco seguido da secagem. Outro fato muito interessante é que no Brasil se planta muito a árvore nim, chama nim. Ela é de origem indiana e, num primeiro momento, se plantava essa árvore para madeira. E depois, algumas florestas, em alguns locais, plantadas em Minas Gerais, as folhas têm um princípio ativo que chama azadiracta. Então, essa azadiracta, ela é usada para controle de pragas em lavouras. Já existem muitos produtos comerciais. E a folha, por exemplo, colocada na alimentação de gado, ela evita que os carrapatos elas fiquem no casco, no couro do animal. Então, é carrapaticida. Então, usando a própria tecnologia da erva mate, então fizemos uma pesquisa e nessa pesquisa nós tivemos aplicação do sapeco e depois, então, a secagem. E o produto advindo desse processo, uma empresa montou uma indústria na cidade de Uberaba e exporta esse produto seco. E é bem usando a tecnologia da erva mate. Então, a transferência de tecnologia para um outro produto. Vejam a importância de uma pesquisa ou da pesquisa em cima de qualquer produto, né? Esse exemplo que o senhor está trazendo é extremamente importante. Mas a erva mate, voltando a esse assunto, ela pode render e rende outros subprodutos. Como é que estão as pesquisas nesta área especificamente? Eu sei que dá para, além de chás e por aí, não é só chimarrão, chás, outras bebidas, o que mais dá para se produzir em cima da erva mate, professora Alice? Bom, a erva mate, dadas suas propriedades, principalmente antioxidantes, né? Então hoje se utiliza, nós mesmos, aí o grupo da URI tem pesquisado a utilização da erva mate na conservação de linguiça, né? Na maturação de queijos, na utilização em iogurte, na utilização em vários produtos, né, onde utiliza erva mate, né? E nós sempre comentamos que a erva mate, ela combina muito bem com o leite e com o chocolate. Então, várias teses já foram orientadas, vários trabalhos publicados com relação à utilização de erva mate na alimentação, ampliando a utilização dela em outros produtos. Mas, além desses, a gente já tem cerveja de erva mate, né? A indústria já fizeram uso da erva mate, bebidas gasificadas, não gasificadas, né? E temos aquela região lá de Ilópolis, onde tem um moinho lá, Sangalli, que também já está utilizando em farinhas para fazer complemento da erva mate, né? Então, enxergamos isso, além disso, ainda o mate expresso. Eu mesmo sempre comentava que eu queria ver entrar numa cafeteria e apertar um botão e extrair aí, né, um solúvel de erva mate, não só um solúvel a partir do café, né? Saudosismo nosso, mas interessante. Então, a tecnologia também, para se obter infusões, além do chimarrão, ela está chegando também na erva mate, né? Então, nós enxergamos isso muito bem, essa evolução, e, logicamente, isso só vai acontecer quando a população quer um produto ou busca em alimentos algumas propriedades além do que simplesmente alimento, né? Como propriedades nutracêuticas e assim por diante. E isso nós sabemos que a erva mate, ela contempla. Essas propriedades, esses potenciais antioxidantes, eles refletem, na verdade, no potencial da erva mate também na saúde humana. O que a gente pode avaliar, por exemplo, do uso da erva mate para a saúde humana, que também foi um dos temas discutidos no Congresso? Com certeza. Foi apresentado também no Congresso, que foi tema da tese de mestrado de uma de nossas colegas, aonde foi utilizada a erva mate
como atenuante do uso do cigarro de palha. E verificou-se muito interessante, né, tanto na parte bioquímica quanto na parte histológica, o que a erva mate pode provocar de, eu não diria melhorias, né, evidentemente, mas atenua os sintomas, né? Então isso é muito evidente. A gente já tem estudos aí também com relação ao controle lipídico, ao controle glicêmico e assim por diante, né? Então, vários estudos estão ocorrendo, principalmente na área da saúde. Aliás, é a área que mais estudo contempla, além da parte de cultivo e manejo. Professor Finzer, o senhor está vindo de Minas Gerais. Como é que é esse produto lá, erva mate e seus derivados em Minas Gerais e naquela região? Ela tem o mesmo significado do que a erva mate tem aqui para nós do Sul? Ademar, olha, a erva mate, ela está disseminada no Brasil inteiro. Então, em todo local que nós vamos, nós vemos nos supermercados a erva mate para chimarrão sendo comercializada. E os gaúchos estão no Brasil inteiro. Então, em Minas Gerais, em Rondônia, que eu fui recentemente, tem muito gaúcho que foi para Rondônia e parece que é uma extensão do Rio Grande do Sul, sabe? Mas eu queria aproveitar nesses outros produtos, novos produtos da erva mate, que a professora Alice acabou de falar. Na época que ela fez o estudo dela, que está no livro da tecnologia aí de processamento de erva mate, tem um produto que é o matetino. A ervateira Barão, ela não só industrializou, usou o produto, como comercializou e foi patenteado esse produto. Então é um produto que já está no mercado e foi resultante então da pesquisa aí realizada pela professora Alice Valduga. Professores, um dos objetivos do evento também foi integrar as indústrias. As indústrias vieram para cá, trouxeram as suas perspectivas, projetos de pesquisa, projetos de mestrado, de doutorado. Então foi um evento bem amplo, que discutiu a ciência, a aplicação, a prática, um pouquinho de tudo da erva mate. Qual é a importância dessa discussão ou dessa integração entre as diferentes áreas da pesquisa para promover um conhecimento ainda maior sobre esse tema? Eu acho que sempre a ciência tem que andar junto com a tecnologia, assim como o setor produtivo. Então, um congresso sempre, ele se presta para quê? Para que os pesquisadores discutam, para que os pesquisadores apresentem os seus estudos, né? Integrando isso, é uma espécie de quê? De transferência, porque se faz aí a extensão. Isso é extremamente importante dentro das academias, essa interligação com o setor produtivo. Então, quando foi pensado na Feira Tecnológica, embora bastante tímida ainda, porque foram 16 empresas que se apresentaram, e até nós não teríamos espaço para um número maior, né? Mas eu acho que foi uma iniciativa muito interessante, porque nós conseguimos aliar, então, a tecnologia com toda a ciência, né? E também até os consumidores. Então, eu acho que o sucesso do Congresso foi justamente nessa perspectiva. O Congresso foi sul-americano e, por isso, vieram pesquisadores da Argentina, do Paraguai, Uruguai. O que significou essa integração com esses países? Vieram novas tecnologias, novos pensamentos, porque a gente sabe que essa população argentina, Paraguai, uruguaia, consome uma erva mate um pouco diferente da nossa. Que tipo de contribuição eles trouxeram realmente para esse evento? Existe uma integração cada vez maior com esses países, não? Perfeitamente. Eu acho que hoje nós não podemos estar isolados.
eu acho que integrar com outros países, verificar, juntar os avanços de um país com outros países, extremamente relevante. Nós não podemos viver numa ilha isoladamente. Então, nós temos que dar a nossa contribuição enquanto brasileiros, e enquanto brasileiros nós temos 4 estados que produzem erva mate. O maior produtor é o Paraná, depois segue por Santa Catarina, em terceiro lugar o Rio Grande do Sul. É engraçado que as pessoas pensam que é o Rio Grande do Sul o que mais produz. O Rio Grande do Sul é o que mais consome, mas não é o que mais produz. E também a Argentina, eles, em sentido de exportação, né? E aí tem o Uruguai, que não produz, mas é um grande consumidor e gosta muito da erva mate brasileira. E eles consomem um produto estacionado, nós chamaríamos assim um produto curado, né? E nós, brasileiros, gostamos muito de clorofila, nós gostamos de muito verdinho, né? Tanto é que a tecnologia que foi desenvolvida na URI para embalagens há mais de 20 anos, não estou me lembrando agora quanto tempo tem isso, da embalagem a vácuo. Ela existia para outros produtos, mas não para a erva mate. Então, com essa tecnologia, conseguimos ter no supermercado um tempo de vida de prateleira muito grande, né? Nós temos erva mate ali embalada naquela época que quando a gente abre o pacote de erva, né, a gente fica muito impressionado com o sabor que desenvolveu, aí, com o flavor que desenvolveu, né, desse produto estacionado durante todo esse tempo. Então, argentinos, paraguaios, Chile, eles tomam um produto curado e nós um produto verde, né? Mas isso é questão de hábito, né? Então, nós também temos que entrar nessa tecnologia dos produtos curados, né? Mesma coisa como um queijo frescal, né? Ele tem o seu público que o aprecia, mas tem também os queijos curados, assim também como os produtos cárnicos, que é muito interessante, os produtos curados, né? E isso todas as universidades que pesquisam, tanto na Argentina como em outros países, né? Eles trazem essas tecnologias todas para nós, além de estudar toda a composição química que ambos os países estudam, né? O que me parece mesmo é que esse tema, ele, na verdade, ele transcende, né? Não fica só situado, enfim, na pesquisa para a área da saúde, para a área de desenvolvimento de produtos. A gente vê que a tecnologia é uma coisa integrada, inclusive na questão da embalagem, né? Perfeito. A gente vê que é tudo uma coisa muito integrada e que precisa ser constantemente trabalhado. E assim como eu salientei anteriormente, né? Eu acho que algum tempo atrás a gente não enxergava a erva mate que teria que ter todos os cuidados que qualquer indústria alimentícia tem quando transforma seus produtos, né? E a alegria que eu tenho nesse último trabalho que a gente fez e que eu tive a oportunidade de visitar várias indústrias, a gente verifica a evolução e os cuidados que existem dentro do controle de qualidade. Então, muito interessante. E cada vez mais a gente tem que trabalhar a segurança alimentar, né? Então, é importante a gente tratar de todos esses assuntos, a cadeia como um todo, né? E eu diria também que isso é uma grande contribuição de pesquisa. E quando nós vamos verificar que outras espécies, né, que são amplamente estudadas, como é o caso do café, nós vamos verificar, assim, que eles têm muitos anos já de pesquisa, né? E a erva mate, ela evoluiu nas últimas 2 décadas. A gente vê em exponencial como as pesquisas ampliaram. Eu estava fazendo um levantamento, né, e apresentei isso no Congresso, onde a gente verifica que hoje nós temos no Brasil já mais de 500 teses de doutorado e dissertações de mestrado com o tema erva mate. Isso é extremamente importante, né? E da mesma forma, os trabalhos publicados em periódicos. Mas isso tem 20 anos, né? Que a gente verifica que começou e é exponencial. É interessante isso, né? Essa evolução e esse gosto que se tomou pela pesquisa da erva mate. Para nós encaminharmos já a conclusão do nosso programa, passa rápido o tempo, vocês viram. Professor Finzer, em primeiro lugar, desejo, né, agradecer novamente sua presença aqui em Erechim e na nossa universidade. O que o senhor sonha, o que o senhor deseja, que caminhos o senhor acha que a erva mate deve seguir? O senhor que está vendo de mais longe um pouquinho esse mercado. As folhas, processamento de folha é muito importante, porque obtém-se produtos como foi indicado aqui nesse congresso, e a professora Alice falou muito bem, não é?
tem grandes aplicações. Mas, no caso, assim, geral, em termos de Brasil, citar rapidinho um caso bem interessante, um livro que acabou de ser publicado aí no final deste ano passado, e que ele chama Operações Unitárias na Indústria de Alimentos, que tem autores da USP, da Unicamp e da Unesp. Eu participei alguma coisa também nesse livro. Mas o interessante é que na secagem é que tem uma aplicação numérica que é para calcular a quantidade de ar que precisa na secagem da erva mate. Então, olha, veja um livro que ele foi editado pelo Estado de São Paulo. Eles estão preocupados em mostrar, então, como é que é o desempenho do secador da erva mate. E, muito interessante, que esse livro, ele ganhou o primeiro prêmio Jabuti do Brasil do ano passado, que é o maior prêmio de livro do Brasil. E só uma curiosidade, em 57 que foi instituído esse prêmio Jabuti. E quem ganhou o primeiro prêmio na categoria romance foi Jorge Amado no romance Gabriela, Cravo e Canela. Bom, terminou nosso tempo, então quero fazer novamente um agradecimento à professora Alice pela presença, a coordenadora do Congresso, e também ao nosso amigo e professor Finzer, que volta sempre a casa, sempre serás bem recebido por toda a nossa gente aqui, professor. Alegria. Aos nossos telespectadores, mais uma vez o nosso agradecimento pela audiência aqui do Expressão Universitária. Até a semana que vem. Vestibular de Inverno 2017 URI. Para você expressar do seu jeito o que faz a sua cabeça. Inscrições até 5 de junho. Prova dia 11 de junho. Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.